Graça e paz, amada igreja. Amém? Final de semana bem agitado aí para a igreja. Tivemos muitos eventos. Os homens casados tiveram um evento chamado Mutirão na Chácara. Foi bem proveitoso, 2 dias trabalhados lá. Teve alguns que estavam para o encontro profético em Trindade, no Goiás. Outros no Correndo na Contramão. Enfim, cada um eu sei que teve uma programação. Talvez alguns estavam em uma piscina, na beira de um rio. Então, que Deus receba a glória de tudo. Amém? Que o Senhor receba a glória de tudo que Ele fez. Que Ele receba a glória por tudo que Ele fez. Ainda mais falando de um domingo de Páscoa, né? Onde nós celebramos a Páscoa. Nós sabemos, está ali no bannerzinho na entrada, que para nós o significado da Páscoa ele é outro, né? Ele não tem muito a ver com o que o mundo celebra. São muitas teorias, a gente não vai desviar tempo da mensagem para isso, com relação às teorias da Páscoa, a quando o coelho entrou, né, na história. Alguns atribuem isso há muito antes, desde da arca, quando os filhos de Noé, da reconstrução ali com os filhos de Noé. A gente não vai falar sobre isso, mas eu espero que a igreja esteja ensinando nossas crianças. É quase impossível não comer chocolate, porque é cultural já. Mas nós precisamos ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa. Não existe coelho no madeiro, morto e ressurreto, irmãos. Então a Páscoa, primeiramente celebrada, você que está lendo a Bíblia de novo esse ano, passou por essa parte, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, e Deus então dá um decreto, né, naquele momento, em uma parte da história, já que tantas coisas haviam acontecido e algumas ainda não tinham solução, o homem continuava perdido, o homem continuava mergulhado em seus pecados. Deus dá uma direção então para sacrificar um cordeiro, e Ele vai explicar que esse cordeiro ele tem que ter 1 ano de idade. Ele vai explicar que a família, se não tiver condição para imolar um cordeiro, e vai dar uma série de regras. Mas eu acho que todos sabem essa história, ou já leram, ou já assistiram. É pedido então que quando chegar a hora, passados os dias, as semanas, quando chegar a hora de imolar aquele cordeiro, o sangue seria passado nos umbrais das portas, né? E aquele sangue, quando passasse nos umbrais da porta, quando o anjo viesse, ele visitaria com morte as casas, mas a casa que tivesse selada pelo aquele sangue naquele umbral, ela seria livre da morte, seria livre do anjo que traria morte, né? E comece aí a associar com a nossa verdadeira Páscoa. O sangue que livra comece a associar com a verdadeira Páscoa. Então nós estamos nesse domingo, né, tradicionalmente, não tem como ter certeza de datas, mas tradicionalmente Jesus, nessa data, dizemos que Ele morreu na sexta-feira passada, que Ele ressuscitou, comemora dessa forma. Mas o certo, meus irmãos, é que de fato isso aconteceu. Eu já falei no culto de Natal que é mais provável que Jesus tenha nascido nessa época, por causa do clima, como a Bíblia narra, como os pastores estavam. É mais provável que Ele tenha nascido nessa época do ano do que morrido. Mas enfim, Ele nasceu e morreu, amém? Porém, não para aqui. Então a Bíblia vai dizer que os elementos da Páscoa eram o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas. Eram os 3 elementos da Páscoa. O cordeiro, que representa o sangue remidor, né? A gente já sabe disso, o sangue dele era derramado porque o cordeiro era um animal puro. O pão asmo, não sei se vocês viram que a gente mudou o pão na ceia, né? Mudamos para um pão asmo na ceia, para um pão sem fermento. O fermento na Bíblia, depois disso alguns vão querer deixar de fazer bolo, né? Mas o fermento na Bíblia, ele está muito ligado com o pecado, com o aumento do pecado, com o derramar do pecado, com a manifestação, né, desse pecado. Ele normalmente representa a corrupção,
porque é algo natural que sai da forma natural. E isso seria uma corrupção. O pão tem um formato, com o fermento ele ganha outro formato. Mas isso era naquela época, tá, irmãos? O pão que você compra na padaria hoje, ele não está abominado por Deus. Continue lá, vão lá onde eu Alcimar e pode continuar comprando, viu? Porque se tirar o fermento, ninguém vai querer comprar os pães, não, vai vir desse tamanho da padaria, né? Mas enfim, naquela época. E o outro era as ervas amargas, que representam justamente o pecado. O pecado na Bíblia ele tem esse sabor amargo, né? Então, o cordeiro, o pão asmo e as ervas representavam os elementos da antiga Páscoa, daquela Páscoa, que Deus diz, a partir de hoje vocês então celebrarão essa data. Mas meus irmãos, passado o tempo, não houve solução definitiva para o pecado do homem. O homem continuou pecando, se distanciando de Deus, mas graças a Deus que não acabou aí. Diga amém. Graças a Deus que não acabou aí. Graças a Deus que João, capítulo 1, verso 29, a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Não ouvi. Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Meu Deus! Isso é muito forte. A gente vai ler João e chega nessa parte e meus irmãos, imagina tantos cordeiros que foram apresentados. Eu estava lendo ontem, ou foi anteontem, no Velho Testamento, ali Deuteronômio, e eu pensando, será que algum teólogo ou historiador já descobriu quantos cordeiros morreram? Foi muito, gente. Você vai ler na Bíblia, no Velho Testamento, e pensando, meu Deus, é cordeiro demais. Ah, vencemos uma batalha, tome cordeiro. Demos mais 2 passos, cordeiro. Então, é muito cordeiro na Bíblia, muito cordeiro. Mas, meus irmãos, João vai dizer então: eis o Cordeiro de Deus, que definitivamente, que finalmente tira o pecado do mundo. Graças a Deus por isso. Porque o cordeiro de antes tirava o pecado da família Farias. Os cordeiros de antes tiravam o pecado da família Fonseca. Vai falando teu sobrenome aí. Irmão, mas quando juntou nós tudinho, haja cordeiro. Quando juntou todo mundo, é cordeiro demais. Então, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa revelação, João, o homem que, segundo o próprio Cristo, não tem outro como ele. Ele vai olhar João Batista, ele vai olhar quando as pessoas querem comparar a ele, e ele diz: não sou eu, não sou eu, calma, Jesus Cristo, esse sim é. Então, meus irmãos, a nossa verdadeira Páscoa, aquilo que remiu os nossos pecados, o sangue que foi derramado verdadeiramente, foi o de um homem que viveu sem pecado nessa terra, que derramou o seu sangue por amor a cada um de nós, que morreu na sexta-feira, que houve trevas, que o véu do templo se rasgou, mas que ao terceiro dia, a boa notícia, quando visitaram o túmulo e ouviram: quem vocês procuram? Ele não está aqui, pois ressuscitou. Aleluia! Imaginei um cemitério, procurar um ente querido seu, talvez fazer uma visita. 7 dias depois, e receber uma notícia: você está procurando quem, senhora? Entendi, está aqui não. A gente, como não está? Até aquele dia, quem morria estava lá. Até aquele momento da história, quem morria permanecia lá. Morreu na sexta, já é domingo. Até aquele dia, quem morre continua lá. Mas graças a Deus que a história é si de si, é antes e depois de Cristo. Pois os cordeiros que até então haviam sido mortos, nenhum ressuscitou, mas o
Cristo, que na cruz se tornou maldito, que era bendito e na cruz por causa dos nossos pecados se tornou maldito, sem que ninguém pusesse as mãos, sem que ninguém precisasse fazer nada. Ele ressuscitou e cumpriu a promessa, a palavra. E graças a Deus, em Cristo Jesus, nós temos redenção, remissão, salvação, santificação e libertação dos nossos pecados. Se é para Jesus, você pode aplaudir, aplauda o nome dele. Como isso é poderoso. Essa é a diferença do meu Jesus para todo outro livro que eu leio que não é sobre ele. Nenhum tem uma história como essa. Eu li nessa semana os milagres de Jesus. E ele chega e a menina já está morta. E o pai dela diz: Jesus, venha. E ele entra. A Bíblia diz que ele entra no velório. E ele diz assim: ela só está dormindo. E a Bíblia diz que o povo começa a rir. Você já leu isso? Você já leu o milagre da filha de Jairo? Você já viu que a Bíblia... Jesus chega no velório e diz: ô gente, licença, deixa eu chegar perto do caixão. Ela está dormindo. A Bíblia diz que o povo começa a rir no meio do velório. E eu imagino a cena, os pais: meu Deus, o povo está só rindo, não tem nem respeito. E o povo rindo, aí Jesus disse: vocês estão rindo de quê? Ela está morta. Ele disse: que negócio de morta? Ô menina, levanta. Ô mãe, dá uma comida para ela, porque ela está aí, deve estar com fome. Vai lá na cozinha dar uma comida para ela. Aí a menina levanta, pega pela mão e: ô minha filha, você quer um... Velório tem capim santo, né, vacideira, tem bolacha, né, tem uma panelada, às vezes uma galinha caipira que a família faz. Eu digo para minha família: não deixa para matar a galinha só quando eu morrer, não. Bora comer esse trem todinho enquanto estamos vivos. Aí quando morre vai matar a galinha, vai matar porco. Oxente, menina vai lá comer. Estava morta agorinha. Meus irmãos, eu leio essa história e digo assim: eita, Deus cheiroso. Como é que pode? Em que outro velório aconteceu um negócio desse? Vocês que me conhecem sabem, eu já pedi para Deus para acontecer. Eu chego no velório, eu coloco a mão aqui discretamente, eu digo: é agora, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos, Jesus. E ainda não aconteceu, meu irmão, mas eu continuo tentando, porque para mim essa é uma coisa extraordinária. Havia morte, ele toca e a vida, aquele que estava morto levanta e diz: eu quero comer alguma coisa, eu tenho fome. O meu Jesus ressuscitou e ressuscita. Eu estava morto, o pastor da igreja Adonai estava morto e ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Então nós vamos celebrar a Páscoa? Vamos! Mas em vez de chocolate, nós temos, como diz o Nissi, sangue do Cordeiro para toda a igreja. Amém? E naquela época do Êxodo, o Cordeiro era suficiente apenas para uma família. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Imperatriz, Maranhão, Brasil, América do Sul, América do Norte, América Central, Oceania, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. E esse é o título da mensagem: o poder da ressurreição. Diga comigo: o poder da ressurreição. Eu acho que para um cara como o Fábio, que trabalha com essa parte, tanotoplastia. Ok, é isso mesmo. Tanotoplastia. Está na live abaixada agora. Que, enfim, ele mexe com quem já morreu. Você não sabia, não? Acho que ele já falou aqui, já. Imagina. Você vê o milagre da vida. Meus irmãos, a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 3. Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses 3. Se você encontrou Gálatas, Efésios, é um bom sinal. É o próximo livro. Filipenses capítulo 3.
verso de número 10. Diga aqui já, ou diga, já estou olhando para o telão. Filipenses 3:10. Eu esqueci de passar para a mídia qual a versão da Bíblia que eu estou usando. É 1:5. Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus, irmãos, esse texto é muito poderoso. O apóstolo Paulo, aquele que perseguia em nome de Cristo, ele diz: eu quero, olha isso, eu quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na morte, para que, de alguma forma, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição talvez seja a mensagem mais difícil de se compreender. As nossas vidas às vezes estão assim, irmãos. Como um microfone desse, como um trem desse bem daqui, na minha mão. Isso aqui é muito bonito. Tem outro ali, né? Eu fiquei sabendo que isso aqui tem um Celta aqui. O valor de um Celta, bem aqui. O valor do meu carro. Mas nas minhas mãos isso não vale nada. Não tem, porque eu poderia vender no feirão do Face. Eu não sei para onde é que vai. Eu sei que eu tenho muito cuidado com minhas coisas. E eles investem dinheiro num negócio que pisa. Vai entender. Mas isso é muito útil nas mãos de quem sabe manusear. O João ganhou um presente alguns dias atrás, eletrônico, controle remoto. E aí, tudo certo. A gente estava indo para a chácara, só não tinha pilha. Onde é que vamos conseguir pilha no mato? Né? E aí começou. Eu quero usar, mas não tem pilha. É um carro lindo, bonito, a caixa bonita, o controle remoto, mas não tem pilha. Irmãos, por favor, entenda isso. Às vezes a nossa vida está assim. Nós temos uma boa aparência. Nós estamos em um mundo onde é bom parecer bem. Nós vivemos uma vida bonita nas mídias sociais, mas às vezes dentro de nós tem um problema. Na parte de nós aqui tinha um problema grave. Aliás, um problema sem solução humana nenhuma. Nós somos sufocados por sentimento muitas vezes de culpa, seja verdadeiro ou falso. Porque tem sentimento de culpa que são falsos, que o inimigo coloca. O de culpa verdadeira é você que furou a fila na hora do almoço hoje. Você sabe que furou a fila. Então você está pensando, poxa, se a comida tiver acabado e a última não tiver comido, seria eu, que era para ter ficado sem comida, eu furei a fila. Mas tem a culpa falsa, que o diabo fica dizendo que a culpa do mundo está indo para o inferno é sua, né? Claro que a gente tem que evangelizar, mas a gente está assim, sentindo dores naturais, dores emocionais. Nós perdemos muitas coisas, nós ganhamos muitas coisas, nós buscamos ajuda em tantos lugares, em livros, e a gente lê, terapia, autoajuda, e muitas vezes não alcançamos o sucesso. Tudo isso tem seu valor. Esses livros de autoajuda têm o seu valor, essas terapias têm o seu valor, né? Muitos recursos humanos têm o seu valor. Elas nos dizem o que fazer, elas nos apontam muitas vezes onde está o problema, elas mostram como estão nossas vidas por dentro. Mas, meus irmãos, tem um problema ainda existe algo sem solução. Todos os recursos humanos nos apontam um problema, mostram às vezes aonde ele está, dizem o que fazer. Mas o homem ainda não tinha poder suficiente para consertar esse problema. Nós não tínhamos ainda esse poder para consertar esse problema. Se você ver o verso 7 de Filipenses, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ainda, nós vamos ler Filipenses ainda aqui uns 5 versículos. Olha para o verso 7.
Paulo ele faz uma declaração que muda a história dos apóstolos, a forma como se vive o evangelho. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como por causa de Cristo. Aquilo que para mim era, eu passei a considerar como. Irmãos, quando a gente descobre o único meio de realmente curar o problema da humanidade, de realmente sarar as nossas dores, quando nós descobrimos que Cristo tem esse imenso poder, que Ele trouxe de volta a vida, sabe, que Ele voltou dos mortos, que Ele ressuscitou, então nós percebemos que de nada adianta o carro bonito que não funciona, o corpo bonito que só impressiona homens, a falsa aparência de estar bem quando não está. Paulo diz: eu descobri que o que eu estava buscando é perda a partir de agora, e agora eu considero perder tudo isso para ganhar Cristo, para alcançar a Cristo. No verso 10 que a gente leu, ele diz: eu quero conhecer Cristo. Meus irmãos, se Paulo disse que queria conhecer Cristo, tem hora que eu penso assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Preste atenção. Quantos de nós realmente no dia de hoje ficamos meditando sobre o dia de hoje, sobre o que aconteceu para que a gente estivesse aqui, sobre o poder da ressurreição, sobre a participação em seu sofrimento? Eu sei que muitos assistem filmes nessa época, nesse final de semana, hoje, da morte de Jesus, do seu sofrimento. Mas o apóstolo Paulo no verso 10 diz: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Entenda, irmãos, as coisas que Paulo considerava valiosas, todas elas, ele lançou fora. Tudo que ele considerava valioso, por causa da confiança na esperança que Jesus Cristo representava a partir daquele momento para ele. Tudo que era valioso para Paulo, ele disse: eu abro mão, por causa da esperança que eu a partir de agora tenho em Cristo Jesus. Tudo que para ele era algo de valor, todo bem precioso. Nós cantamos aqui como Maria que estava a seus pés. Sabe, a gente cantou aqui que nós escolhemos o bom tesouro. Eu estava meditando essa semana sobre a parábola do bom tesouro, onde aquele homem encontra o bom tesouro e ele abre mão de tudo por causa, ele enterra aquele tesouro e ele abre mão de tudo por causa daquele tesouro. Será que isso representa a gente? Será que eu sou capaz de entender que Jesus Cristo é esse tesouro? O tesouro valioso. Será que eu já entendi que eu encontrei esse tesouro? Será que eu e você já tivemos essa revelação? Você que buscou afogar suas mágoas em tantos lugares, talvez na bebida, em um relacionamento, em estudos, em trabalho, em tantas coisas. Será que nós já tivemos a revelação de que de fato nós encontramos o bom tesouro, igreja? Você encontrou o maior tesouro e a pergunta é: se você encontrou, o que você tem feito com esse tesouro? Paulo ele estava dizendo: eu encontrei o tesouro, eu encontrei o bom tesouro. Agora tudo que eu tinha, eu abro mão por causa desse tesouro. Quantos já assistiram a Era do Gelo? A Era do Gelo tem um rapazinho que ele dá a vida por uma noz, né? É noz, né? Aquilo ali que ele come. E ele se mata por ela. E é interessante que às vezes ele está numa praia linda, mas ele não olha nada ao redor. Tudo que ele quer é quebrar a casca daquele troço. Tudo que ele quer é romper com aquilo ali. Tudo que ele quer é pegar a castanha de dentro da noz. E ele pula em vulcão. Ele passa por praias. Ele se atira de penhasco. Mas ele não larga de jeito nenhum aquele trem. Ele dá a vida por aquilo ali. Porque ele descobriu que é aquilo ali que importa. Claro que a gente não vai andar cegamente. Mas eu quero falar com vocês sobre um texto de Hebreus, para a gente fazer aqui uma alusão aqui, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler textos
saltados aqui para não ler muito. Hebreus 2:9, por favor. Nós vamos pular alguns versículos só para agilizar. Hebreus 2:9, a Bíblia diz assim, leia aqui comigo. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Pula para o verso 14 agora, por favor. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Olha o verso 15 comigo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você talvez leu a Bíblia como um leitor comum. Agora comigo. Mas eu quero te falar que nós acabamos de ler. Talvez o coração da Bíblia. Talvez você acabou de ler esse texto comigo com os seus olhos naturais. Mas eu quero te dizer que não pode ser assim. Eu tenho falado para algumas pessoas, pastor, eu leio a Bíblia, mas não estou conseguindo entender muito. E eu tenho dito, olha, a Bíblia é como um alimento. Se você não entende, continua lendo. Não, eu estou lendo a Bíblia e eu não estou entendendo, continua lendo, não desista. A Bíblia é como um alimento físico. Eu não lembro o que eu almocei na sexta-feira, mas foi muita comida esse final de semana, né? Sexta-feira, o que foi mesmo? Deve ter sido cuscuz com panelada. Eu não lembro, mas eu comi, e porque eu comi, eu estou aqui. Me nutriu. Ontem, no mutirão trabalhando na chácara, foi um chambari. Um senhor chambari, um chambari pesado. Teve gente que dormiu depois que comeu lá e não queria voltar para trabalhar. E eu não posso falar o nome. É um babado fortíssimo. Mas eu não lembro o que eu almocei no domingo passado, irmãos. Talvez eu vou lembrar o que você vai me convidar para comer no próximo domingo. Eu não lembro o que eu comi no domingo passado. Mas eu comi alguma coisa, a não ser que eu estiver de jejum. E isso me nutriu, e por isso eu estou aqui. Então a Bíblia você precisa continuar lendo, e lendo, e lendo, e chegar na genealogia. Não pula, não pula, lê. Essa semana deu vontade de pular uma genealogia. Eu digo, oh Jesus, me ajuda. Me ajuda. E Matusalém gerou, eu já sabendo onde é que vai parar, lá em Jesus. Né? Por que eu não pulo para Jesus, né? Mas chegou aqui em Hebreus. Essa é uma matéria que eu ministro lá na escola de missões, a carta aos Hebreus. Eu gosto demais do livro de Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas e João revelam o ministério de Jesus Cristo na terra. A caminhada de Jesus Cristo na terra. Mas Hebreu narra a glória de Jesus Cristo, irmãos. Hebreus narra o Jesus Cristo em glória. Hebreus descreve o Cristo glorioso. Agora nós vamos ler de novo o verso 9, o 14 e o 15. Mas você precisa entender comigo, por favor. Feche os teus olhos, deixa eu orar com você. Eu quero treinar um negócio aqui com você. Coloca as mãos nos seus ouvidos. Diga assim, Senhor Jesus, eu fecho os meus ouvidos para toda interferência, para toda voz que não é a tua. Da mesma forma, sobre os meus olhos, sobre os meus lábios, o meu nariz e todos os demais sentidos do meu corpo. Eu quero ouvir apenas a tua voz e ser direcionado pelo Senhor, no nome de Jesus. Eu quero ler novamente com você. Talvez se você entender isso aqui, eu paro a mensagem. A gente ia ministrar algo, outra coisa. Recebemos a direção de falar sobre esse assunto, sobre a Páscoa nesse domingo, pelos nossos pastores presidentes. E eu entendo que se veio essa direção de ministrarmos sobre o Cristo ressurreto,
é porque o Senhor quer nos fazer entender de fato o que Ele fez por nós, amém? Põe o verso 9 novamente, por favor. Preste atenção, irmãos. Tiago, você consegue apagar essas luzes aí, por favor? Deixa aqui o data show. Vemos, todavia, e quem está na live talvez dá para ver, não dá? Acho que dá para colocar lá, vai aparecer, não vai, Miguel? O texto bíblico? Vai? Ok. Vemos, todavia, aquele que por pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra, por pouco, no seu ministério terreno, porque se você ler Hebreus do início, ele não é menor que os anjos estão a seu serviço, isso é muito poderoso. Então por pouco, ele se fez menor, isso é abdicação, é isso que diferencia o meu Jesus de todo Marte. Ele disse, quer saber, é o seguinte, eu vou diminuir, eu vou abrir mão de tudo, mas preste atenção, vemos todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, o nosso erro é não ver a gente na Bíblia. Eu leio o livro do John Piper, eu leio o livro estava olhando a coleção essa semana esqueci o nome, eu leio o livro também de outros, que eu não lembro, esqueci o nome agora, deu branco, tudo, teólogos, Martin Lloyd Jones, John Piper, estava lendo sobre avivamento semana passada, Billy Graham, mas meus irmãos, a Bíblia, eu estou nela, nenhum desses outros cita o Lucas, nenhum, não tem uma página falando de mim, que insulto, será que eu não sou esse pregador de renome ainda, para os caras não me citar? Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu apareço, isso é poderoso, olha eu aqui, gente, eu apareci também no texto que foi lido aqui, eu não lembro qual foi a criança, acho que é a Ayla, leu João 3,16, eu apareci lá também, olha eu aqui de novo, ó vocês aqui, assou, só que nós não aparecemos de forma boa, nós aparecemos como motivo da morte do Cordeiro, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, olha a próxima palavra, pode passar, aqui não está com a palavra, experimentasse a morte, volta para mim por favor, eu não sei que versão foi que eu anotei aqui, está aqui, experimentasse, perdão, só está na ordem trocada aqui da versão, experimentasse, irmãos, experimentar é você que não come algo, experimenta, não é uma prática sua, não faz parte do seu cardápio. Hoje eu já experimentei uma vez molusco, lula, molusco é o do desenho, né? Eu já experimentei o lula, parece um macarrão, é um negócio assim estranho, se você gosta eu respeito, é um trem redondo, oco, liguento, parece uma panelada sem tempero, assim um bucho, eu já experimentei aquilo, mas meus irmãos, eu ando comendo mesmo outras coisas, eu experimentei, até onde eu lembro foi uma vez na minha vida, não sei se é a última, talvez eu mude, para que pela graça de Deus, experimentasse a morte, Páscoa, ressurreição, verso 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele participou, ele não era, ô Lucas, você pode participar do nosso grupo, você pode participar da nossa rifa, eu não sou dali, eu não faço parte, lembra,
experimentasse, participasse. Preste atenção. Talvez a sua Páscoa comece a fazer sentido. E você está começando a dizer: meu Deus, eu idolatrei um ovo. Eu idolatrei a calda de chocolate. E na verdade não é muito sobre isso. Pois é. Faça um jejum depois do... Enfim. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para quê? Olha só. Por causa da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é, o diabo. Aí a gente canta: das garras da morte o Senhor me livrou. Nós estávamos nas mãos daquele que era, eu disse era, diabo. Nós estávamos nas mãos daquele que era o detentor do poder da morte. Mas o diabo teve uma grande pancada. E numa questão de ressurreição ele perde o jogo. Derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Eu disse para vocês, para ouvir direito e ler direito, porque o texto que a gente ia ler, ele resume a Bíblia. Eu disse para vocês que Hebreus narra o ministério glorioso de Jesus. Derrotasse o diabo. Se você que gosta de assistir filme de ação, é aqui que o Thanos, eu nunca assisti, mas eu acho que é Thanos o nome do cara que tem as pedras nas mãos lá. É aqui que o Thanos cai. É aqui que o Majin Buu leva a Dikidama. É aqui, meus irmãos. É aqui onde o inimigo é derrotado. É aqui onde o Megazord derruba o monstro. É aqui. As nossas crianças precisam aprender que o final de um desenho animado, o final de um filme da Liga da Justiça, tudo isso é tentando imitar o meu Jesus que derrotou a morte, tomou sim a chave das mãos do diabo. Agora nós vamos passar um pouco e libertar-se. Pode passar. Vai para o verso 15, isso. 15. Só dessa maneira, e dessa maneira, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Irmãos, eu passei a semana inteira com aquela canção do tesouro, da Maria, cantando aquela música da Maria lá, do tesouro. Semana inteira, né? A música da Maria. Você que está assistindo não sabe, pesquisa aí, música da Maria e do tesouro. Eu acho que é a Ife Hope que canta. Qual é o nome da música, gente? Eu não sei, eu já baixei no Deezer, é só botar para tocar agora. Ninivi, para onde vai? Boa parte, era pegadinha, brincadeira, eu não sabia mesmo não. Enfim, tá aqui, tá aqui. Agora põe de novo o 15, por favor. Põe o verso 15 de novo, ele revela o porquê que Paulo mudou. Ele revela: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Deixa eu te trazer uma revelação fresquinha. Eu e você vamos morrer. Sabia? Desculpa. Eu acabei de quebrar a teologia de alguns aqui que viveriam eternamente na terra. Você que está achando que aquele lote que você tem roçado todo domingo, né? Deus não deixou nem eu me empolgar quando eu estava construindo a lagoa. Deixa eu te falar. Nós vamos morrer. Vamos. Eu vou morrer. Vamos conjugar o verbo? Pastor, que mensagem terrorista é essa? Pois é. Você pode conjugar o verbo.
Eu morro, tu morre. Todos nós. Todos morrem. Todos morrem. Mas, meus irmãos, eu não ando mais com medo da morte, porque Jesus Cristo me deu vida. Jesus Cristo me deu vida. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. É assim que Ele está hoje. É assim que aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está hoje rodeado de grande esplendor. Ele vive, Ele ressuscitou, igreja. Pastor, então se eu ia morrer e eu vou continuar indo morrer, alguma coisa nesse sentido. O que mudou? O que mudou, querida, é que a morte era o destino final. Agora a morte é um lugar onde a gente carimba o passaporte. Se você pegasse o teu GPS, no meio do percurso ia estar assim, morte. Mas agora, Jesus Cristo, quem já jogou mundo aberto, Ele abriu um novo mapa. Ele abriu um novo mapa. E lá onde estava a morte, está assim: carimbe o seu passaporte para a eternidade. A morte, que era um fim, se tornou um meio. Preste atenção. Para quem não tem Jesus, a morte é o fim. Mas para quem tem a Cristo, a morte é o meio. Pastor, o senhor está falando de morte? Sim. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu teria medo de falar desse assunto. Teria. Mas, meus irmãos, Ele ressuscitou. Então a morte e o cristianismo, eles estão juntos. Mais juntos que os casalzinhos do dorama. A morte e o cristianismo, eles estão juntos, lado a lado. Não existe cristianismo sem morte. Ele morreu, Ele ressuscitou. Então anote, por favor, quero só te dar algumas afirmativas. Primeiro, porque Cristo ressuscitou, Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Diga comigo, porque Cristo ressuscitou, Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Eu espero que você esteja anotando isso aí. O poder para perdoar pecados. O meu Jesus Cristo tem a autoridade para liquidar a sua dívida, para cancelar a sua dívida, para aniquilar a sua dívida. Ele tem. Seu nome é? Seu nome é? Ele é abrigo seguro. Quem está com Ele não teme o futuro. Uau! Anote, Cristo ressuscitou e Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. É por isso que eu posso ceiar, é por isso que eu posso vir ao culto, é por isso que o pecado não pode me parar, porque Ele tem poder de perdoar pecados. Paulo queria experimentar da ressurreição. Se você puder anotar, pastor, por que a Páscoa tem que ser importante para mim? Irmãos, porque todos vivem ou experimentam um sentimento de culpa. Todos somos pecadores. Pastor, até eu que estou aqui atrás na igreja, que dou cesta básica toda semana, que pago... você, principalmente. Porque quando a gente acha que é bom, é aí que a gente precisa mesmo. O Senhor Jesus morreu.
E Ele ressuscitou para perdoar os nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Meu Deus, isso é muito poderoso. Talvez um dos textos que eu mais mencione no meu dia a dia é o de 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem já fez um encontro com Deus? Não é mais melhor baixar a mão e eu perguntar quem não fez ainda? Quem não fez um encontro com Deus? Quem não fez? Gente, se só um bocado levantaram na hora que eu falei quem, como é que quem não levantou a mão agora? Enfim, vocês que não foram vão ficar só no mistério agora. Os que já foram, sábado à noite, 10 horas. Os que já foram para o encontro com Deus, sábado à noite, 10 horas. Aquele é o momento do encontro que eu posso estar arrebentado, mas eu digo, eu vou participar. Eu preciso lembrar, eu preciso olhar. Você que não foi agora deve ir no próximo encontro, para você entender o que acontece 10 horas do sábado à noite. Pode mudar um pouquinho, pode ser 11, 9h30, 12, 0 horas. Mas enfim, sábado depois das 8h30. Quer saber o que é? Próximo episódio, assina Encontro com Deus e pega a temporada todinha, você vai ver o que é. Segundo lugar, anote aí. Primeiro nós anotamos que porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Segundo, porque Cristo ressuscitou, Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Só perdoar pecado ainda não é suficiente. Todos nós fomos perdoados, mas agora precisa de uma transformação. Sim ou não? Sim. Você já viu aquele menino que saiu com um coleguinha e pintou o cabelo, fez um corte meio esquisito, não foi na UOL, e ele volta e diz, mãe, taran, e ela diz, que coisa feia, meu filho. Eu não aceito uma trombadinhagem dessa dentro da minha casa. Aí ele diz, mãe, me perdoa. Ela diz, perdoo. Agora vai rapar essa cabeça. Jesus Cristo nos perdoou, mas Ele também transforma a nossa vida. Ele muda. Paulo, ele queria experimentar da transformação, da mudança. Todos nós, irmãos, precisamos transformar da dor da morte para a dor da vida, a dor de uma doença para a alegria da cura, a dor de um desemprego para a alegria de estar empregado, a dor de ter um familiar doente para a alegria da cura. Nós precisamos disso. Amém? Eu estou concluindo. Ministério de Louvor, se puder, me ajude. Romanos 6,5, a Bíblia diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mais um texto, aliás, todo texto que eu mencionei hoje aqui, passe um mês meditando. Se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na ressurreição. Nós lemos em Mateus o Senhor dizendo: eu separarei as ovelhas. Como que Ele vai fazer isso, irmãos? Todos nós que seguimos a Cristo, nós estamos nos parecendo com Ele, na semelhança da sua morte. Mas calma, porque aqueles que se parecem com Jesus, na semelhança da morte, Ele nos achará parecido com Ele, na semelhança da ressurreição.
Ele nos achará parecidos com Ele na semelhança da ressurreição. Páscoa, seus pecados estão perdoados, as suas dívidas espirituais quitadas. Eis a boa notícia, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Nós vamos orar.